Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa online da Igreja Adventista da Promessa para a gente conversar sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Antes de entrarmos na discussão do tema de hoje, eu queria fazer um desafio, um convite a você, para que você compartilhe o link desse programa, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, sejam edificadas pela palavra de Deus. Como você sabe, o programa Texto e Contexto, nesse programa a gente escolhe um tema da palavra de Deus e sempre com a ajuda de alguns convidados, à luz daquilo que a Bíblia diz, a gente conversa sobre esse tema. Estamos conversando nos programas Texto e Contexto desse mês sobre o sábado, o dia do Senhor. E para esse programa nós temos a alegria de ter conosco pastor Adelmilson e pastor Josias. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. A paz do Senhor a todos que nos acompanham neste programa. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Eleilton. Para mim é uma alegria participar mais uma vez deste programa que tem ajudado, com a graça de Deus, as pessoas a entenderem um pouquinho mais da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Para mim é gratificante estar aqui à companhia do pastor Adelmilson, pastor Eleilton e de você aí na sua casa. Espero que esse programa seja edificante para todos nós. Amém. Bom, nós estamos, durante os programas desse mês, conversando a respeito da doutrina do sábado. Na semana passada, nós começamos aqui a tratar desse tema e falamos sobre a fundamentação bíblica desse mandamento na Escritura Sagrada. Demos uma olhada naquilo que a Bíblia Sagrada diz a respeito do sábado e percebemos a importância de falar sobre esse mandamento, de conversar sobre o sábado. A proposta do programa de hoje é que a gente converse um pouco sobre o sábado na história. Ora, por que a maioria das denominações evangélicas cristãs, elas não guardam esse mandamento, né? Eles não separam o dia do sábado, né, para o descanso, para a reconexão consigo mesmo, com Deus, enfim. Por que elas guardam o domingo e não o sábado? A proposta do programa de hoje é a gente conversar e tentar entender historicamente por que isso aconteceu. É bom deixar claro que quando nós decidimos fazer um programa a respeito desse tema, nós não estamos aqui tentando provar a nossa superioridade em relação a quem quer que seja, né? Essa não é a ideia. A proposta é tão somente examinar aquilo que a Escritura Sagrada diz. Nós terminamos o último programa, inclusive, da outra semana, dizendo que o sábado, nós guardamos o sábado não para sermos salvos, mas porque somos salvos, né? Então, nós não temos nenhum tipo de pretensão de provar aqui, nenhum tipo de exclusivismo no que diz respeito à salvação, porque guardamos o sábado. Mas é tão somente mesmo esclarecer aquilo que a Escritura diz, e se a Escritura Sagrada fala a respeito do sábado, por que então, né, a grande parte dos cristãos em todo o mundo guarda o domingo e não o sábado. E para a gente começar então a nossa conversa a respeito desse tema, eu queria pedir para o pastor Josias, para que ele tentasse resumir para aqueles que estão nos ouvindo agora, os principais argumentos que são utilizados por aqueles que creem que o domingo é o dia do Senhor. Quais são os principais argumentos utilizados para essa defesa? Os principais argumentos são basicamente dois, né? O primeiro dele, segundo o conceito desses que defende o domingo, é devido à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que no conceito deles ressuscitou no domingo. Portanto, eles veem nesse ponto algo autorizando a mudança do sábado para o domingo. Então, eles vão olhar para os textos em que temos a palavra primeiro dia da semana. É bom enfatizar isso, porque a Bíblia trabalha os dias por números, né? Até o sábado não é sábado, né? Sábado é o significado dele, mas é o sétimo dia. E o domingo o primeiro dia. Mas toda vez que a Bíblia se refere ao primeiro dia da semana,
Dizem eles que os evangelistas estão enfatizando o domingo justamente por causa dessa mudança que já havia começado já na era dos apóstolos, na época dos apóstolos. Então Hendricks, por exemplo, vai dizer isso, né, que eles enfatizavam muito o primeiro dia da semana. Ele chega a dizer também que Jesus Cristo, quando apareceu a primeira vez no dia da ressurreição, num domingo, apareceu para os seus discípulos, e Tomé não estava naquele dia que ele apareceu. E Jesus demorou uma semana, ele só foi aparecer no outro domingo para os discípulos, onde Tomé estava junto também. Então eles vão dizer que Jesus esperou até o próximo domingo, propositalmente, para indicar que o primeiro dia da semana, então, seria o dia de guarda. Já o LED vai dizer que já naquela época, os primeiros cristãos já estavam consagrando o dia de domingo como o dia de guarda, o dia dos cultos, né? Então, esse é o primeiro argumento, que foi o dia da ressurreição. O segundo argumento é que há algumas citações, basicamente dois textos bíblicos, citando reuniões da Igreja Apostólica já no primeiro dia da semana. São eles Atos 20, o versículo 7, onde Paulo ele está reunido com a igreja para falar-lhes pela última vez, porque ele estava prestes a fazer uma viagem missionária. E o outro texto de 1 Coríntios 16, 2, onde Paulo fala de uma coleta de oferta para já no primeiro dia da semana já ter separado essa coleta. Então, são esses dois principais argumentos dele: a ressurreição de Jesus no sábado, no domingo, e também esses dois textos que indicam reuniões já na época dos apóstolos no primeiro dia da semana. Legal, interessante. Então, pode até ser que existam outros argumentos, né? Mas os dois principais, ressurreição, por conta da ressurreição, da suposta ressurreição de Cristo no domingo, e os textos que falam de reuniões cristãs no domingo. Então, antes mesmo de a gente ir para a história, para tentar entender essa mudança na história, eu acho que é importante, já nesse primeiro momento, a gente tentar contra-argumentar essas duas questões principais que são colocadas para justificar a mudança do sábado para o domingo. Eu acho que vamos tentar fazer esse exercício aqui, então, de rebater esses dois argumentos antes mesmo da gente partir para a história. Então, pastor Adelmilson, esse primeiro argumento relacionado à ressurreição de Jesus, uma suposta ressurreição de Jesus no domingo, né? É um argumento que dá para ser sustentado biblicamente, né? Se Jesus tivesse mesmo ressuscitado no domingo, né? Isso provaria que o domingo é o dia do Senhor, né? O dia que deve ser guardado, né? Acho que até muitos até falam daquela expressão em Apocalipse 1:10, né? Aquele dia do Senhor, lá é o domingo, né? Como que a gente pode responder a essas questões? Bom, pastor Eleilton, como você falou no início, a nossa intenção não é nos colocarmos acima das demais denominações. Nós gostaríamos de debater o texto bíblico. Então aqui a gente vai colocar aquilo que a Igreja Adventista da Promessa ela entende como uma interpretação coerente dos textos, tá? E ao fazer essa interpretação, ela já está dizendo automaticamente que as interpretações diferentes não estão fechando com os textos bíblicos. Então eu só peço aí paciência um minutinho, porque nós vamos ler alguns textos bíblicos, tá? O texto de Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus vai dizer assim, olha: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então nós já vimos, inclusive, em programas anteriores, sobre a morte e a ressurreição de Jesus, mas aqui só para a gente reprisar. Jesus dá conta que ele ficaria 3 dias e 3 noites. Em Números capítulo 28, versículo 16, Moisés vai dizer o seguinte: no 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. Então nós temos
a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Então, Jesus ele é sepultado no dia 14 de Abibe, que seria no mês de abril, no nosso calendário, e ele ressuscitaria 3 dias depois. Então, 3 dias e 3 noites, se Jesus foi sepultado no finalzinho da tarde de uma quarta-feira, 3 dias e 3 noites, ou seja, 72 horas depois, nós estaríamos chegando então sábado no finalzinho da tarde. Então, na maneira de enxergarmos esses textos, Jesus, ele morreu numa quarta-feira, foi sepultado no final da tarde e ressuscitou no final da tarde do sábado. Porque quando as mulheres foram na manhã do domingo, Jesus já tinha ressuscitado. Então, o argumento que Jesus ressuscitou no domingo, nós entendemos que não é uma interpretação coerente com o texto bíblico. Quando a gente vai para o dia de adoração, se a gente coloca que o domingo se tornou um dia especial por conta da ressurreição de Jesus, então Jesus não ressuscitou no domingo. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, nós não encontramos em lugar nenhum da Bíblia dizendo que o primeiro dia da semana recebe um tratamento especial. Nós não encontramos. O que a gente encontra, e eu selecionei também Gênesis capítulo 2, de 1 a seguir, que diz assim, olha: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então nós encontramos aqui um dia abençoado e santificado. Um outro detalhe que a gente encontra também é que no Novo Testamento nós não temos nenhum texto que faça referência que o primeiro dia da semana era o dia de adoração. Nós não encontramos. Nós vamos encontrar aqui, olha, Marcos 16, 2, por exemplo. No primeiro dia da semana, bem cedo. Então aqui, o primeiro dia da semana é destacado como o primeiro dia da semana, enquanto o 7º dia, ele tem o destaque de ser abençoado, de ser santificado. Por isso que a nossa igreja, entende que o dia para o descanso do povo de Deus é o sábado. Eu poderia destacar outros textos também, João 20, versículo 1, 19, que você pode acompanhar depois, checando na sua Bíblia aí na sua casa, outros textos que nós temos. Então, ao cair da tarde, por exemplo, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, de portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aqui, nós temos a chegada de Jesus no primeiro dia da semana, mas não há destaque especial também. Simplesmente, primeiro dia da semana. Então, o Novo Testamento, todos os escritos neotestamentários têm um silêncio gigante para a gente destacar o domingo como dia de adoração, como dia a ser observado. E o Novo Testamento também não diz nada sobre esta mudança do sábado para o domingo. Por essa razão, nós entendemos que o dia do Senhor na Bíblia é o sábado. Aí você citou, por exemplo, Apocalipse 1, versículo 10. Eu destaquei o texto aqui, olha. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. No dia do Senhor. Alguns vão interpretar esse texto, e aí, com muito respeito eu digo, de forma equivocada, dizendo que o dia do Senhor aqui é o domingo. Mas a gente não encontra, volto a falar, a gente não encontra em lugar nenhum da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, afirmando que o domingo é o dia do Senhor. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 2, 28, diz assim, olha: assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, o sábado é do Senhor Jesus. O domingo nós não encontramos com esse destaque. Por esta razão, a Igreja Adventista da Promessa, ela defende que o dia a ser observado como dia de descanso, para refazer as forças, para adorar a Deus, onde nós temos Deus no centro, Ele é adorado, o homem no centro, onde há o descanso para o homem, e também é um dia de misericórdia. Para nós é o sábado, o 7º dia da semana. Legal, muito boa essa explicação. E, assim, à luz do que o senhor acabou de explicar, mesmo que alguém pudesse provar, então, que a ressurreição aconteceu no domingo, não é o caso, né? Nós não acreditamos que ela aconteceu no domingo, mas mesmo que alguém pudesse provar que Jesus teria ressuscitado no domingo, ainda assim, à luz desses textos que foram apresentados,
nós não poderíamos afirmar que o domingo é o dia de guarda, né? Ele seria o dia da ressurreição de Jesus, mas não seria o dia a ser guardado e a ser observado, né? Exatamente, porque não é uma referência bíblica. Jesus ressuscita no final da tarde do sábado, mas se Jesus tivesse ressuscitado ao domingo mesmo, ao meio-dia, por exemplo, na Bíblia não tem essa alteração. É tratado como o primeiro dia da semana. Por isso a gente continua, pastor Eleilton e todos que nos acompanham, a gente continua com a palavra de Deus. O sábado, o 7º dia da semana, é o dia de descanso para o povo de Deus em qualquer tempo. É isso aí. Então vamos sentar dar uma observada então, agora, pastor Josias, naqueles 2 textos que você cita a princípio como sendo um dos argumentos utilizados para dar base para a mudança do sábado para o domingo, que é o texto de Atos 20, versículo 7, e 1 Coríntios 16, versículo 2, né? Que seriam textos que supostamente mostram que o culto na igreja primitiva acontecia aos domingos. Então, como que a gente pode responder aos que tentam defender a guarda do domingo com base nesses 2 textos? Com certeza, quem tenta defender essa postura faz uso inadequado desses 2 textos. Porque quando nós olhamos para Atos 20, como já dissemos anteriormente, ali uma reunião que Paulo fez, porque no dia seguinte ele estaria já viajando em uma viagem missionária. O texto é bem claro para todos se nós olharmos que aquela reunião aconteceu à noite. Então, quando nós olhamos ali a presença de luzes, o Eutico, né, ele até dorme porque a reunião ela se estendeu demais. Então, vemos uma reunião noturna, de maneira nenhuma uma reunião dominical no dia de manhã, na parte clara, mas nós, quando olhamos, possivelmente, quase com certeza que nós afirmamos que Lucas estava contando os dias como os judeus costumavam contar, que um dia começa de um pôr do sol ao outro. Então, contando-se desse jeito, essa reunião aconteceu no sábado à noite, que para um judeu da época já seria domingo, e amanhecendo já cedo, Paulo partiria. Então, é uma reunião ali meio que de despedida, Paulo dando ali ao povo algumas instruções. Então, quando nós olhamos para esse texto, que é o único de uma reunião no primeiro dia da semana, esse é o único, nós vemos que a citação dele não mostra que a frequência, por exemplo, dos cultos eram nesse primeiro dia da semana, que nós chamamos hoje de sábado à noite, né? Que as reuniões eram feitas sábado à noite. Ali foi uma ocasião especial, porque Paulo ia viajar de manhã cedinho para uma viagem missionária. O outro texto, menos ainda, porque o texto de 1 Coríntios 16, 2, ali não está falando de reunião de culto. Em nenhum momento você pode estudar, fazer uma exegese e vai encontrar ali que é uma reunião de culto. Sim, está sendo relatado, Paulo está dizendo, olha, no primeiro dia da semana, separem a oferta que ele ia levar para os irmãos que estavam em necessidade em Jerusalém. Então ele pediu para que no primeiro dia da semana já começassem a guardar, a separar essas ofertas, para que quando Paulo chegasse, passasse ali qualquer dia da semana, o dinheiro, a oferta já estava separada. Se a gente for para o original, a gente vai ver 3 palavrinhas básicas que dá a entender que não se tratava de um culto, de uma reunião de adoração. As 3 palavras em gregos é eauto, tetizo e tesaurizon. Essas 3 palavras, né, eauto vai dizer aonde é traduzido junto a si, guardar junto a si. Já tetizo é colocar à parte, e tesauro ou tesaurizon é juntando. Quando nós olhamos para a junção dessas 3 palavras, nós vemos que Paulo estava recomendando guardar em casa essa oferta, deixar separado no jeito, para quando ele passar pela casa dos irmãos, ele já
não perder muito tempo com isso e já pegar a coleta da oferta. É por isso que a Bíblia, revista e atualizada, ela já traduz com esse sentido, onde ela diz: cada um de vós ponha a parte em casa. Então, dessa forma, nós entendemos que o texto não se trata de uma reunião na igreja, na sinagoga, uma reunião pública para a adoração. O texto está falando especificamente de separar em casa a sua oferta já no primeiro dia da semana. Então, esse texto, de maneira nenhuma, ele é prescritivo, né? Ele não é normativo para criar uma regra, e sim é descritivo. Ele está apenas descrevendo como seria a coleta da oferta para levar para os irmãos de Jerusalém. Legal, acho que essa explicação que você dá para esses dois textos, ela só reforça uma regra de interpretação da Bíblia que a gente tem falado bastante nesse programa, né? O próprio nome do programa, né? Texto e contexto, né? Então, a gente tem brincado aqui que são 3 as regras principais para interpretar um texto bíblico, né? O contexto e o contexto, né? Então, não dá para interpretar um texto sem efetivamente levar em conta o contexto dele, né? E olhando para esses textos aí fica bem claro essa explicação, né? Além do mais, são textos que estão simplesmente descrevendo, né? Mesmo que fossem claros dizendo que estaria acontecendo reuniões cristãs esse dia, não tem nenhuma prescrição, né, para que os cultos da igreja passem a ser nesse dia e tirando a obrigatoriedade do 4º mandamento da lei de Deus, né? Só Sim? uma sua permissão, quando você fala sobre as regras da interpretação da Bíblia, a gente entende como uma regra de interpretação que a Bíblia explica a Bíblia. Então, os outros textos precisam confirmar o texto que está sendo analisado. Então, sempre que você que está nos acompanhando, sempre que você tiver dúvida acerca de um texto das Escrituras, procure em outras passagens, seja depois desse texto, seja antes, ou mesmo em outros livros da Bíblia, no Antigo Testamento, para você confirmar se é de fato aquilo que você está entendendo. E uma outra coisa interessante, pastor Eleilton, o pastor Josias cita, por exemplo, a leitura, eu estou usando aqui a NVI, né, a nova versão internacional da Bíblia. Vai dar a ideia, então, que há uma reunião dominical na NVI. Quando você vai para uma outra Bíblia, que é a Almeida Revista Atualizada, poderia ser a Corrigida Fiel, enfim, uma Bíblia um pouquinho mais tradicional, ela já deixa clara, ali a leitura fica mais clara que ele está se referindo a um dia em que eles vão separar digamos ali, a oferta, o donativo em casa. Então, se você tiver mais de uma versão da Bíblia, é importante para você embasar os estudos, né? Você pode utilizar Bíblia na linguagem de hoje, a paráfrase, a mensagem, Bíblia de Jerusalém, enfim, nós temos boas Bíblias em português que você pode utilizar aí para fazer o seu estudo bíblico teológico. Legal, isso aí. Boas dicas de interpretação. Bom, então, apesar de apresentarem essas justificativas de que a gente está tratando para a mudança do sábado para o domingo, né? Apesar de quem guarda o domingo, né, dizer que faz isso por conta da ressurreição e por conta de alguns textos bíblicos, parece-nos, né, que olhando para a história, que a razão disso ter acontecido não é bíblica, né, não é puramente bíblica ou teológica. Parece que houveram algumas razões bem específicas na história e que contribuíram para que essa mudança do sábado para o domingo acontecesse. Aí eu queria que a gente conversasse um pouco a respeito disso agora, sobre o que a gente poderia atribuir, a que a gente poderia atribuir então essa mudança, né? Se não dá para justificar biblicamente ou teologicamente, a que atribuímos essa mudança histórica do sábado para o domingo. Pastor Adelmilson, por exemplo, a gente pode apontar o antissemitismo como uma possível resposta, né, que ele contribuiu de alguma maneira para que essa mudança acontecesse? Podemos sim, pastor. E a gente enxerga isso ao longo da história, especialmente a partir da década de 70 do primeiro século. Então, o que acontece ali
no ano 70, é o ano em que Jerusalém ela é sitiada antes, né, em torno de 66, o general Tito Flávio, um general do exército romano, ele cerca Jerusalém, e no ano 70, provavelmente, Jerusalém é invadida, saqueada, queimada, destruída. Bom, o que acontece então? Se os judeus não têm templo, não tem mais cidade. Os judeus principais, ali um grupo de judeus, eles vão para uma cidade chamada Jâmnia, que fica na Palestina. E no final do primeiro século da era cristã, enquanto João está terminando lá o Apocalipse, esse pessoal está procurando se diferenciar dos cristãos. Então, o grupo de judeus define ali que os livros do Antigo Testamento, eles são válidos, porém nenhum escrito do Novo Testamento. Então, eles rechaçam os escritos do Novo Testamento. Isso fica muito evidente. Então, assim, cristãos são cristãos que naquela ocasião eram chamados de a seita dos nazarenos. Então, assim, quem é da seita dos nazarenos ficam à parte. Os judeus seguem essa regra, esses livros, né? Esse corpo aqui de livros. Bom, isso em torno do ano 100. Os judeus continuaram ali os seus estudos. Quando chega em torno do ano 130, a gente vai ter então uma revolta judaica. E essa revolta judaica, ela é definidora para essa questão do sábado ser contestado, né? Então, o que acontece? Nós temos então Simão Bar Kokhba, que era um líder judeu, mas muito mais seria um líder militar, digamos assim. Ele começa a construir uma narrativa do retorno a Jerusalém, da conquista, né, da Judéia, enfim, conquistar Jerusalém. E ele ganha ali fama, enfim, um exército em torno dele é organizado, e tem o rabino, que é o Rabi Akiba, que era o principal rabino daquela ocasião, naquele tempo. Ele então não só diz que esse líder tinha autoridade, como ele declara que Simão Bar Kokhba era, digamos, a estrela da manhã, seria o Messias, né? Que ele levaria Israel, no caso, a libertação, né? Que ele seria o redentor de Israel. Bom, de fato ele tem várias vitórias, eles conseguem conquistar territórios da Judéia, enfim, conquistam Jerusalém, e eles ficam em Jerusalém até em torno do ano 135. E o que acontece então? No ano 135, o imperador Adriano, ele intensifica o exército dele, porque o exército tinha perdido várias batalhas lá na Judéia. Ele intensifica o exército, ele reforça o exército e manda um dos seus principais generais, e eles batalham e eles vencem Simão Bar Kokhba, eles vencem no ano 135. E nesse ano, então, Bar Kokhba é morto. Em seguida, o rabino Akiba também é assassinado, é morto pelo exército romano. E a partir daí eles expulsam todos os judeus de Jerusalém, trocam o nome da cidade de Jerusalém, em 135 depois de Cristo, expulsam os judeus, e a partir dali eles proíbem a leitura da Torá ou da lei, especialmente, por exemplo, eles proíbem a circuncisão de judeus, eles proíbem a guarda do sábado, mas ainda não como um decreto. Eles estão proibindo porque eles entendem que os judeus estão causando transtorno para o Império Romano. Só que os crentes, imaginem agora, os crentes estão preocupados, os cristãos, melhor, estão preocupados. Por quê? Porque se eles forem confundidos com os judeus, eles podem ser presos, né? Podem sofrer ali a represália do Império Romano. Então, o que acontece? No ano 115 depois de Cristo, na igreja de Antioquia, nós já temos ali os primeiros cristãos preocupados com isso, e eles fazem uma reunião na igreja de Antioquia, e há uma proposta para que eles passem a observar o domingo e não mais o sábado. Por quê? Porque eles estão meio que amedrontados diante das perseguições. Quando chega no ano 165, aquele conhecido pai da igreja, Justino Mártir, ele também está preocupado e ele acaba trocando ali a guarda, na sua igreja, a guarda do sábado pelo domingo. Mais tarde, Justino acaba sendo morto, né, por conta do nome de Jesus. Então, os cristãos vão se afastando de tudo que possa lembrar o judaísmo, inclusive do sábado. Mas o sábado só é trocado mesmo lá no 4º século da era cristã. Então, os cristãos ficam ali uns 200 anos aproximadamente guardando o sábado e o domingo. Uns guardam mais o sábado do que o domingo, até que chega um momento em que o Império Romano tem que definir o dia de guarda, porque estava dando prejuízo, inclusive econômico, né, para o Império. Então, a tradição
A tradição, ela vai no sentido de trocar o sábado pelo domingo, não é a Bíblia, isso nós já vimos. E muito mais por uma questão de afastamento dos judeus. E isso acontece ali no segundo século, e a gente observa ao longo da história do cristianismo, as igrejas optando ali pela guarda do domingo. Então, é a tradição e não a Bíblia que faz essa mudança, que proporciona essa alteração. Pela explicação, é claro que são questões, né? O começo da mudança está ligado com questões históricas, né? Aqui, cristãos não querendo ser lembrados, não querendo ser comparados com judeus, né? Confundidos com judeus para não ser perseguidos. Mas, continuando então, o senhor falou aí do segundo, terceiro século, mas que no quarto século houve um momento, parece que definitivo, né? Um momento em que parece que de maneira massiva, né? O domingo é entendido como o dia do Senhor, que acontece mesmo uma mudança mais significativa. Eu queria que o pastor Josias comentasse um pouco para a gente sobre isso, porque, pelo que a gente sabe também, é por volta desse período que a igreja começa a se aproximar do Estado, né? Então, essa aproximação, né, da igreja com o Estado, as questões culturais, tudo isso influenciou também nessa mudança? Sim, com certeza. Além do antissemitismo, tem a questão cultural envolvida, né? Porque já ali no quarto século nós vamos ver Constantino, num momento em que ele precisava de uma grande vitória, ele tem um sonho com símbolo cristão e ele vai para a batalha e lá ele vence. Então ele atribui isso a Jesus Cristo, aonde a conversão dele, né? Existe algumas controvérsias a respeito de verdadeiro ou não, mas o que diz a história é isso, que ele acabou se convertendo ao cristianismo. Então ele passou essa ideia do cristianismo para todo o seu império. Então, quando nós olhamos antes já dele decidir isso, nós vamos ver que era a cultura do povo romano, de todo o império romano. Havia muitos súditos do deus Sol, né? Então eles adoravam o Sol Invictus, e que justamente era o dia de domingo, dia do culto a esse Deus, era no primeiro dia da semana. E quando Constantino ele se converte, onde há a junção, né, de igreja e Estado, ele vai se declarar também líder, né, da igreja, e quando ele declara isso, muitos súditos dele por todo o império também vão se converter ao cristianismo. E aí fica a questão, um povo que já tinha o costume, a cultura de guardar o primeiro dia da semana ou suas reuniões religiosas no primeiro dia da semana, então ficou-se, juntando-se ao antissemitismo, agora uma questão para ser ajustada. Já que a maioria do império tem esse dia como dia de guarda, e para não ficar 2 dias na semana como dia de guarda, então há essa mudança agora. Mas quando nós olhamos para a mudança ali precisamente em 321, Constantino ele está mais chancelando, né, algo que já estava acontecendo. Então os cristãos também optaram definitivamente ali por guardar o primeiro dia da semana, mas não para adorar o Deus Sol, que eles continuaram adorando Jesus Cristo, mas para juntar essa cultura que já havia. Eles já estavam dos séculos anteriores preocupados com a identificação com o judaísmo, então eles viram ali uma oportunidade de se distanciar de vez, né, da sua imagem descolar do judaísmo, aproveitando essa cultura que já era da guarda do domingo. Então, praticamente Constantino ele validou, né, nesse decreto uma cultura que já havia no Império, né, já de séculos anteriores. Realmente um grande número, né, de pagãos se aproximou do cristianismo, e isso aumentou muito mais, né, quando Teodósio declara que o Império Romano seria um império cristão, né? Então, mas é interessante você comentando aí, explicando essa questão cultural.
me lembrei, né, de às vezes a gente fala sobre a importância que há na contextualização do Evangelho, né, de pregar o Evangelho de uma maneira clara e aproveitar pontos culturais e aquelas questões que não têm a ver com nenhum princípio essencial do Evangelho, que culturalmente a gente pode mudar. Então a gente pode dar esse passo e avançar se for contribuir na pregação do Evangelho de Jesus. Aqui nós temos um exemplo ruim disso, né? Um exemplo ruim de contextualização, porque eles quiseram aproveitar um dia que era o dia que todo mundo já estava acostumado a se reunir, mas que fazer isso, né, fazer essa mudança não era simplesmente uma questão cultural, feria um princípio da Bíblia. Né? Posso com a sua permissão, o pastor Josias já explicou muito bem. Eu estava aqui me lembrando também, pastor Josias, que quando a igreja se aproxima do Estado, do Império Romano, vale lembrar que os pastores do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, eram pastores simples. Se a gente observar, eram pastores de comunidades pobres, simples, a roupa era roupa simples, tinha um meio de se locomover simples, e de repente a gente encontra o poder do Estado e de um império, um dos mais poderosos da história, que é o Império Romano, que dominou por séculos o mundo, né? Desde antes de Cristo até ali em torno do quinto século. Esse império se aproxima do cristianismo. E esses pastores passam a ser valorizados. Logo, tudo o que acontece aqui no Império é validado. Inclusive, é Constantino que chama o Concílio de Nicéia. Não são mais os pastores da igreja. A gente vai observar Constantino estando à frente de questões religiosas. E a gente tem aqui, o pastor Josias falou da conversão de Constantino, e de fato ele não se converte. Você não tem essa evidência bíblica, histórica, perdão. Você não tem a evidência histórica. Tanto que em todo o mundo persa, por exemplo, que pertencia ao Império Romano, eles continuavam adorando a Mitra, por exemplo. Eles eram mitraístas, né? Enquanto pessoas adoravam o sol já no terceiro século, o Império Persa está adorando a Mitra, e ele meio que coloca debaixo desse guarda-chuva cristãos, judeus, mitraístas e outros adoradores de astros, por exemplo, e ele tenta pacificar, então, o seu império. E ali a igreja do Senhor meio que se corrompe do ponto de vista doutrinário, e a gente percebe que ao entrar na Idade Média, a igreja só vai respirar cerca de 1000 anos depois. Então, o grande problema é de nós não observarmos as Escrituras Sagradas. É necessário esse olhar, e não podemos, gente, nós não podemos nos conformar com as oportunidades que nós temos a partir do Estado, de outras propostas que não sejam as propostas da Palavra de Deus. Por isso que a gente tenta sempre esse retorno. A reforma foi um retorno à Palavra de Deus. Legal. Voltando à questão da contextualização, é interessante nós observarmos, porque existe vários tipos de contextualização. Você citou, né, de um mau exemplo. Existem as igrejas que vão olhar para a cultura e vão ser contra a cultura, que não vai querer nenhum tipo de contextualização. Existem aquelas que já é da cultura, então tudo que tiver não faz filtro nenhum, traz para dentro da igreja, isso é um erro também. Mas existe aquelas que são supracultura, né, que acha que a cultura não vai influenciar em nada, e talvez aqui seja um caso desse, né, de algo que era vital para a igreja, um mandamento de Deus essencial, que poderia, em nome da cultura, ser mudado, né? Então, nessa questão da contextualização, a gente tem que sempre olhar a cultura, se há uma possibilidade de a gente enfatizar ainda mais o Evangelho, espelhar ainda mais o Evangelho naquela cultura. Se não, fuja disso, porque é perigoso. É isso aí, muito legal. Bom, refletindo sobre esses relatos históricos, pastor Adelmilson, a gente pode aprender alguma lição? Algum caminho a não ser trilhado, né, olhando para essa história e para o que aconteceu aí, especialmente falando dessa mudança, né, relacionada do sábado para o domingo? Eu acho que a história, pastor Eleilton, ela sempre nos ensina a história. A gente pode aprender
dos eventos históricos. Então, a gente tem uma mudança muito mais ali, talvez, histórica, social, econômico, né? Até chegar ao quarto século, e no dia 7 de março de 321, tem a mudança com o decreto, então, de Constantino. A partir daí, a igreja, ela caminha guardando o domingo, muitos grupos continuam guardando o sábado, mas são grupos meio que proscritos, né? Pelo sistema, e até chegarmos à Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, os grandes reformadores, que nos ajudaram demais com uma proposta de só a palavra de Deus, eles acabaram sendo negligentes na nossa maneira de interpretar as Escrituras concernente ao quarto mandamento, né? Então, eu quero trazer para a gente aqui essa ideia de só as Escrituras. Quando a gente olha, por exemplo, para 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. Então, a história tem evidenciado muitas mudanças. Aqui nós temos uma mudança. O sábado foi alterado historicamente, tá? E aí, se é uma questão econômica, militar, tem muitas questões por detrás, mas ele foi alterado. E a nossa proposta é uma volta às Escrituras Sagradas, é uma volta, foi a grande mensagem da Reforma Protestante, voltar para as Escrituras Sagradas. E nesta volta, neste retorno para as Escrituras Sagradas, a gente observa, por exemplo, Gênesis 2, 1 ao 3, qual é o dia destacado aqui como o dia do Senhor? É o sábado. Êxodo, por exemplo, 20, versículo 11, é o sábado. Deuteronômio, capítulo 5, é o sábado. Então, o dia de descanso na Bíblia é o sábado. E muitas pessoas hoje, elas têm utilizado a ideia do princípio e não do dia literal, né? Então, nós entendemos que hoje, mesmo vivendo nesse tempo, o sábado deve ser observado. Que mesmo que a cultura hoje, ela indique que o dia é domingo praticamente no Ocidente inteiro, porque tem parte do Oriente que, por tradição, o pessoal guarda o sétimo dia, né? No Nepal, por exemplo, tem muita gente que guarda o sábado como um dia do Estado lá, né? Mas no Ocidente, nós temos então aqui o domingo como dia de guarda, é cultural praticamente, faz parte do jeito de se organizar as nações ocidentais. Mas nós insistimos que a Bíblia é verdade, inclusive para esse tempo, e que o sábado tem a sua validade para esse tempo. Eu quero só destacar aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 11, olha. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o sábado continua sendo, nesta cultura, neste tempo, e nas gerações que virão, o dia santificado, o dia separado e abençoado por Deus, para que os cristãos adorem a Deus com exclusividade. Todos os dias a gente adora a Deus, mas o sábado é um dia exclusivo. É como se uma janela se abrisse para a eternidade. Sábado é esse dia especial. Amém, graças a Deus. Muito obrigado pela ajuda, pastores. De fato foi uma bênção nessa conversa, esse nosso papo a respeito do sábado. Estamos construindo, né? Você que tem acompanhado o programa Texto e Contexto, falamos sobre fundamentação bíblica, agora essa conversa a respeito dessas questões históricas, e a gente louva a Deus aí pela ajuda que vocês deram nessa construção. Eu queria pedir, nesse momento, para o pastor Adelmilson, para que ele ofereça uma palavra final de conclusão, de desafio para os nossos ouvintes diante do que a gente falou hoje, e que na sequência o pastor Josias, por gentileza, que ele orasse a Deus e colocasse diante de Deus a vida de todos aqueles que nos acompanharam até aqui, que têm ouvido esses conteúdos, né, a respeito do sábado. Joia. Muito bom ter passado esse momento com vocês, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, pastor Josias, pastor Eleilton. A minha palavra final vai no sentido assim, gente. A observância do domingo hoje, ela é uma observância que resulta de questões sociais, como nós vimos, históricas, econômicas e até religiosas.
por conta de uma visão religiosa, e que a tradição da igreja acabou trazendo isso até o século 21. Mas a gente não encontra base bíblica, nós não encontramos base bíblica para isso. Eu gostaria de pensar com você, olha, se Jesus foi crucificado na década de 30, se a maior parte do Novo Testamento foi escrita na década de 60, então nós temos aí uns 30 anos pelo menos. Não é estranho, pastor Eleilton, que não tenha uma referência da mudança? Um dia tão importante, que lá em Gênesis 2, né, já traz a ideia desse dia. Não é estranho? Para mim, esse silêncio me preocupa esse silêncio. Porque uma mudança dessa envergadura, desta proporção, teria que ter um texto bíblico de Paulo, de Pedro, de João. João está escrevendo o Apocalipse no final do primeiro século ali, 60 anos depois da crucificação. Não seria assim prudente João destacar, olha, nós mudamos porque Jesus ressuscitou, nós mudamos o sábado para o domingo, mas não tem uma mudança. A gente só pode concluir que a mudança, ela é uma mudança por conta da tradição da igreja, e que hoje você tem oportunidade de voltar para as Escrituras Sagradas. Então qual é o desafio? Eu desafio você a guardar o sábado, observar o sábado. Você pode observar o sábado a partir do próximo sábado agora. Você não precisa ser crente da Igreja Adventista da Promessa para observar o sábado. Por quê? O sábado é um mandamento para todos os crentes, para todos os tempos. E você pode observar o sábado. Esse é o desafio. Mas de repente você diga assim, olha, eu não tenho conhecimento. Então você pode procurar a Igreja Adventista da Promessa, nós temos estudos, nós podemos te ajudar a entender melhor as Escrituras Sagradas. E se você for convencido pelas Escrituras Sagradas que o sábado é o dia do Senhor, você vai ter a oportunidade de guardar o sábado, de observar o sábado. Então o seu desafio é ler a Palavra de Deus, e aí deixa o Espírito Santo tocar no seu coração, falar ao seu coração, e se você for convencido, comece a observar o sábado conforme as Escrituras Sagradas. E eu gostaria de deixar Isaías 58, verso 13, para você, para a gente encerrar aqui a nossa participação. Isaías 58, 13 ao 14, diz assim: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar deleitoso o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Então você terá no Senhor a sua alegria. Olha a promessa. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor quem fala. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, e é uma promessa para a nossa geração e para as futuras gerações. Amém. Mediante tudo isso que o pastor Ademilson disse, eu vou orar por sua vida para que Deus te traga iluminação. Talvez você já foi convencido a respeito do sábado, mas ainda não consegue transmitir isso ao outro. Você precisa de um pouco mais de iluminação, de mais conhecimento. Vou orar também por você que está acompanhando a gente por esses dias. Talvez você entrou, clicou aí e o Google te trouxe para cá e você está se deparando agora com esse tema e deseja aprender mais. O Espírito Santo é um grande ensinador nosso e ele efetua em cada um de nós o processo de iluminação, que aquilo que já foi revelado, ele ilumina para que nós possamos entender mais. É nesse sentido que eu quero orar para você. Você que já guarda o sábado, que já foi iluminado, continue guardando para a glória de Deus. A você que deseja conhecer mais, eu vou orar para que o Espírito Santo te ilumine nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por Tua Palavra, que é luz para o nosso caminho. Ela abre o nosso entendimento, para as questões espirituais que não encontramos, Senhor, com facilidade em outro lugar uma explicação tão clara, somente em Tua Bíblia, somente em Tua Palavra.
É por isso que, como ministro do Teu Evangelho, me coloco diante de Ti, com o perdão dos meus pecados, para clamar a Ti, Senhor Deus, para mim, para todos nós, para os nossos amigos que estão nos assistindo dos seus lares, para que o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir pela vereda da justiça, pelo caminho da verdade, por Tua palavra, pois queremos Te servir a cada dia melhor, Senhor, e precisamos do entendimento para termos uma prática correta. Que o Teu Santo Espírito conceda luz e iluminação a todos aqueles que já se depararam com esse tema e buscam ainda mais conhecimento. Que seja o Teu Santo Espírito o professor, o ensinador dessas pessoas. Oro a Ti também, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, para aqueles que estão começando a se interessar por esse tema e que acompanharam essa série de estudo, para que o mesmo Santo Espírito conceda iluminação a estes, para que eles possam encontrar a graça de entender tudo sobre esse tema. Que o Teu Santo Espírito ensine e esses também possam glorificar a Ti através de um viver, santificando um dia para louvor da Tua glória. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, graças a Deus. Muito obrigado, pastor Adelmilson, muito obrigado, pastor Josias. Nós que agradecemos. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Nós louvamos a Deus pela sua vida e na próxima semana estaremos aqui novamente, continuando a falar a respeito desse tema. Vamos conversar sobre alguns textos que às vezes são usados por alguns para dizer que o sábado foi abolido, alguns textos do Novo Testamento. Então, não perca o próximo programa, nos acompanhe, nós te aguardamos. Até lá!